Olá, minha irmã, meu irmão, você que nos acompanha neste tempo para Deus, momento que separamos para meditar nas Sagradas Escrituras. E o nosso assunto de hoje diz sobre o Espírito Santo, sobre a manifestação do Espírito, sobre dons do Espírito e tudo que está correlacionado ao Espírito Santo. Temos que ter diligência e muito cuidado, porque às vezes há opiniões diferentes e interpretações, porém cremos que todos os irmãos, quando estão falando, ministrando sobre o Espírito Santo, estão bem intencionados e no final das contas todos cremos no mesmo Senhor, que é Jesus Cristo. Por isso, falar do Espírito Santo não tem como separar dos dons do Espírito. E os dons do Espírito, sintetizando, resumindo, assim como a própria Bíblia o faz, são 7, que é a sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Esses 7, com certeza existem ramificações incontáveis, porque o Espírito age da forma que ele quer, como ele quer e de múltiplas formas. E isso é maravilhoso. Mas a Bíblia resume tudo em 7, porque desses 7 emanam todas as outras formas de atuação do Espírito Santo no meio da igreja, no meio, na vida do cristão. E o interessante de tudo isso é que Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, em 1 Coríntios, ali no capítulo 12, ele vai falar um pouco sobre cada um desses tópicos, desses 7 dons, só que eu quero atentar ao versículo 7, tá? Vamos prestar atenção junto aqui, e ao versículo 11. 1 Coríntios 12, 7 diz assim: a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Então, toda vez que o Espírito Santo concede um dom ou se manifesta, não é para benefício exclusivo, pessoal, único, sozinho da pessoa, mas é para o bem de todos, para a edificação do corpo. E no versículo 11 diz assim: tudo é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Não é que concede o que você deseja, concede o que deseja a cada um no sentido do Espírito Santo. Ele concede o que ele quer, para quem ele quer, da forma que ele quer e quando ele quer, e para a edificação do corpo e nunca só da pessoa. O Espírito Santo sempre vai trazer junto com a verdadeira manifestação dele, uma intenção, um desejo de abençoar o próximo, não é algo individual. O Espírito é derramado a todo aquele que nele crê. Então o Espírito é derramado sobre a igreja, não existe exclusividade de somente um tem o dom disso ou daquilo, só um é cheio do Espírito Santo, ou aquele ou aquela pessoa é o porta-voz de uma congregação, de uma igreja, de um grupo, né? Ou é a pessoa que é o sacerdote único, exclusivo, a que recebe a profecia. Não existe essa exclusividade no meio da igreja. Toda a glória é dada ao Senhor e não aos homens. Se Deus quiser, Ele usa uma criança para profetizar e Ele usa um ancião para ter visões. E até mesmo uma pessoa que não fala pode ser revestida com o Espírito Santo e ter a sua língua destravada, como foi o caso do pai de uma grande figura que foi o João Batista. Quando o João Batista, isso aí aconteceu, o anjo fez com que o pai de João Batista ficasse mudo por um período, mas quando o menino nasceu, a língua dele foi destravada. Isso foi uma manifestação de Deus para um propósito específico. E falando ainda de João Batista, lá em Lucas, no capítulo 1, veja só que o texto diz que, falando sobre João Batista, que ele seria pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Então não podemos única e exclusivamente associar o falar em línguas como a única evidência de que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque se ele foi cheio desde o ventre, ele não falava em línguas estranhas no ventre de Isabel, no caso João Batista, e muito menos as primeiras palavras dele não foram línguas estranhas. Ele começou a aprender o idioma da sua região, do seu povo. Só que a Bíblia já diz que ele era cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. E a palavra de Deus nos diz também que certa vez Paulo estava orando por um grupo de pessoas que foram cheias do Espírito Santo, e essas pessoas, parte delas profetizar, parte delas falaram língua estranha, parte delas profetizaram, parte delas realizaram as duas coisas. E o querido apóstolo Paulo, quando Ananias ora por ele para restaurar a sua visão, além da cura
da cegueira, Paulo também é cheio do Espírito Santo e a Bíblia não explica se ele falou ou não falou em línguas. O falar em línguas é um dom que edifica a própria pessoa, né? É uma intercessão que o próprio Espírito compele ao interior da pessoa para edificação dela mesma, tá? Mas isso, quando acompanhado do dom de interpretação, também edifica as pessoas que estão próximas a esta pessoa que está falando em línguas. Então, o falar em línguas talvez seja um primeiro dom, ou a Bíblia diz que talvez é um dos menores. Por quê? Porque a pessoa edifica a si mesma, mas não significa que ser cheio do Espírito Santo é só falar em línguas, mas também não significa que ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas. Compreende isso? Porque também existe o tal do fogo estranho sobre o altar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, pasmem os que me ouvem, o diabo, Satanás e os demônios também sabem falar em línguas, também sabem realizar cura, também podem realizar revelações. A gente tem que entender de qual fonte a gente está bebendo. Tudo que é espiritual não significa que é celestial. Algo que é espiritual pode ter uma origem celestial, angelical, do bem, dos anjos servos do Senhor, ou pode ser uma manifestação também demoníaca. Então, o ser espiritual não significa que é de Deus, pode ser também do inimigo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele se faz de anjo de luz muitas das vezes para enganar e colocar confusão, doutrinas erradas e intrigas e maledicências, e até mesmo como se fossem profecias de desgraça na vida das pessoas. E a gente tem que buscar um dom do Espírito também, que é talvez um dos mais importantes, que é o discernimento dos Espíritos, para a gente entender o que está acontecendo no campo espiritual e analisar a fonte, a procedência da revelação, a procedência da manifestação do dom, daquilo de espiritual que acontece no meio da congregação, no meio do nosso círculo social, no meio de não importa onde, com quem ou como esteja acontecendo, mas a gente tem que ter o discernimento que só Deus pode dar, de analisar esse espírito e saber qual é essa fonte, para a gente não beber água contaminada e corrompida e fazer mal para nossa alma, tá bom? Então, o dom do Espírito, independente da forma que ele se manifestar, sempre vamos lembrar lá, eu quero frisar com você, 1 Coríntios 12, o versículo 7 e 11, ele é sempre concedido, né, o dom do Espírito, para o benefício de todos, nunca é para exaltação de uma pessoa, mas para a edificação do corpo. E no versículo 11 diz que tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja cada um. O Espírito concede conforme o desejo dele, e não conforme o desejo de quem recebe. Isso é muito importante a gente frisar, e por isso finalizo falando: haja o que houver, manifestando da forma que for, sendo do Espírito, toda a glória sempre será dada ao Senhor, porque o Espírito Santo também diz que ele não falaria de si mesmo, mas daria glória a Cristo, porque Cristo é a ponte que nos liga a Deus. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É através de Cristo que nós nos reconciliamos com Deus. E o Espírito Santo é uma evidência, é uma forma de demonstrar espiritualmente que esse selo, né, essa propriedade, essa compra através de Jesus para o Pai da nossa vida realmente está concretizada, foi marcada. Nada pode nos separar mais do amor de Deus, porque estamos selados pelo Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. Outro dia a gente fala sobre o Espírito Santo como o penhor da nossa herança também. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que esse vídeo, esse áudio contribua muito no teu entendimento, que é apenas a ponta do iceberg de um assunto muito vasto e profundo, que é super interessante a gente estudar junto, mas sempre com essa humildade e respeito às vezes a diferença de opinião de um irmão ou de outro, mas no final sempre buscar o Espírito Santo é bom. Isso sempre vai te aproximar mais de Deus, isso sempre vai te transformar num crente melhor. E quanto melhor você se torna como cristão, mais vem o teu desejo de servir as pessoas, e mais você desce e não sobe. A escada de Deus é diferente, a gente sobe para baixo. Isso é muito interessante de pensar, né? E todo mundo na escada de Deus, quem quer subir desce, quem quer descer sobe. A vida é assim, a palavra diz que aquele que se humilha é exaltado, aquele que se exalta é abatido. Então,
como também está escrito, me perdoe que eu não sou obrigado a lembrar tudo de cor, mas tem um texto da Sagrada Escritura que diz: humilhai-vos perante a poderosa, a potente mão do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos no próximo vídeo. E se você gostou desse material, não esqueça de curtir, de compartilhar, de seguir o nosso canal e ajudar essa nobre missão de levar clareza, entendimento sobre os textos e evangelizar pessoas amadas, queridas, para que todos sejam beneficiados pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Forte abraço e que a paz esteja com você.